E uma equipe de arqueólogos da Universidade de Oregon descobriu um dos sítios habitados mais antigos da América do Norte, no sul do estado. Há descobertas tão perturbadoras que nunca chegam às manchetes. Nas profundezas das cavernas silenciosas do deserto de Oregon, cientistas desenterraram algo que estava coberto por camadas de poeira ancestral e que não deveria estar ali. Não ali, não naquela época. Quando os arqueólogos retiraram o objeto do solo, presumiram que se tratava de mais um artefato comum, até que os resultados do laboratório chegaram. A data era impossível. Milhares de anos mais antigo do que a cronologia oficial da história humana na América. Eles testaram novamente. E mais uma vez. O mesmo resultado todas as vezes. E de repente, uma pergunta aterradora começou a ecoar pela comunidade científica. E se tudo o que nos ensinaram sobre os primeiros humanos na América estivesse completamente errado? Antes de revelarmos o que encontraram escondido sob aquelas cavernas curtas, e inscreva-se. Porque algumas pessoas acreditam que descobertas como essa nunca deveriam ter sido vistas. O que aconteceu em seguida só tornou o mistério ainda mais sombrio. Mais artefatos emergiram das cavernas. Ferramentas tecidos e evidências de atividade humana tão antigas que os pesquisadores tiveram dificuldade em explicá-las, sem desmantelar décadas de história aceita. Quanto mais fundo cavavam, mais a versão oficial começava a ruir. Porque se os humanos estivessem vivendo no Oregon milhares de anos antes do que a ciência afirma, então capítulos inteiros da civilização humana podem ter sido apagados, ignorados ou deliberadamente esquecidos. Durante a maior parte do século XX, todas as escolas da América ensinavam a mesma história sobre quem foram os primeiros americanos. A história começava com um grupo de pessoas chamado Clovis, nome derivado de um sítio arqueológico em Clovis, Novo México, onde suas ferramentas de pedra características foram descobertas pela primeira vez. Eram caçadores habilidosos. Eles fabricavam pontas de lança caneladas, lâminas com um sulco no centro que as tornava mais leves, rápidas e mortais. A cronologia era clara e satisfatória. Há cerca de 13 mil anos, essas pessoas caminharam da Sibéria ao Alasca através de uma ponte terrestre congelada, chamada Beríndia, deslizaram para o sul, por um corredor livre de gelo entre as geleiras, e se espalharam pelo continente. Fim da história. Essa versão dos fatos foi impressa em livros didáticos por todo o país. Foi repetido em documentários. Foi defendido com intensidade por cientistas que construíram suas carreiras com base nele. O primeiro modelo Clovis não era apenas uma teoria, havia se tornado uma instituição. E então, alguém foi explorar o interior de uma série de cavernas secas no centro-sul do Oregon, conhecidas como Cavernas de Paisley. Os pesquisadores já tinham conhecimento de Paisley há décadas. O problema era que ninguém havia examinado com atenção suficiente. Ninguém havia investigado a fundo o bastante. Quando os arqueólogos finalmente chegaram à evidência que encontraram no chão da caverna, não era uma arma, nem uma lâmina, nem uma ferramenta esculpida. Era algo que ninguém esperava: excrementos humanos preservados secos e endurecidos ao longo de milhares de anos, depositados exatamente onde alguém os havia deixado na poeira do chão da caverna. O-R, seco, do, deserto. Daquela região, fez algo que nenhum museu poderia replicar. Preservou um frágil vestígio orgânico ao longo de um período de tempo quase inimaginável. E dentro daqueles antigos e discretos vestígios, havia algo que ferramentas de pedra jamais poderiam oferecer: DNA humano. Quando os cientistas extraíram o DNA mitocondrial das amostras e o sequenciaram, o resultado foi inequívoco. O material genético correspondia aos haplogrupos fundadores, A2 e B2 dos nativos americanos, ancestrais diretos dos povos indígenas modernos das Américas. Não uma população extinta, não uma migração fracassada, mas sim ancestrais reais e rastreáveis de pessoas que vivem neste continente hoje. Pessoas com famílias, com nomes, com linhagens que remontam a milênios, a uma caverna da qual a maior parte do mundo nunca tinha ouvido falar. Então, chegou a data. A técnica utilizada
foi a espectrometria de massa com acelerador, um método que mede a idade do material orgânico diretamente, sem depender do solo circundante ou de objetos próximos. O resultado indicou uma idade superior a 14 mil anos, pelo menos 1000 anos, antes da suposta chegada do povo Clovis. O povo Clovis não foi o primeiro, nem de perto. A primeira descoberta. Meadowcroft. Eis a parte que raramente é contada. As cavernas de Paisley não foram a primeira evidência a desafiar a história Clovis. Foram simplesmente a que finalmente tornou o desafio impossível de ignorar. A primeira fenda havia surgido décadas antes do outro lado do país, em um abrigo rochoso de arenito, encravado nas colinas do oeste da Pensilvânia. O abrigo rochoso de Meadowcroft fica na margem de um riacho a cerca de 11 km 7 milhas rio acima do rio Ohio. Saliências rochosas curvam-se da encosta como um teto natural. Um arqueólogo descreveu-as mais tarde como tendo todos os atrativos de um acampamento pré-histórico. O tipo de local abrigado e protegido onde os viajantes antigos parariam sem nem pensar duas vezes. Em 1955, um historiador local chamado Albert Miller enfiou a mão em uma toca de marmota na propriedade e retirou artefatos que não deveriam estar ali. Ninguém deu muita importância na época. Então, em 1973, um cientista chamado Jim Adovasio iniciou uma escavação séria, trabalhando de cima para baixo, através das camadas do piso. Com cuidado e sistematicamente, ele datava cada nível à medida que avançava. Quanto mais fundo ele cavava, mais antigas se tornavam as evidências. Quando os resultados da datação por radiocarbono chegaram, indicaram a presença humana em Meadowcroft, já entre 16 mil e 19 mil anos atrás, segundo a estimativa, em julho de 1980. Adovasio publicou suas descobertas na revista American Antiquity e afirmou categoricamente que o modelo Clovis First estava errado. A resposta da comunidade acadêmica foi brutal. Alguns o acusaram de ter contaminado as amostras. Outros simplesmente ignoraram o artigo. A resistência foi tão consistente, tão disseminada e tão arraigada que os pesquisadores acabaram por lhe dar um nome síndrome da primazia de Clovis. A defesa contínua do modelo Clovis foi descrita por alguns na área como em suas próprias palavras, anacrônica e fútil. No entanto, mesmo em pesquisas realizadas décadas depois, apenas 38% dos arqueólogos em atividade concordaram com as datas de Adovasio. Outros 38% disseram não ter certeza. O quarto restante ainda rejeitou as descobertas completamente. Assim, quando os resultados das cavernas de Paisley foram divulgados à comunidade científica, já estava dividida. Paisley simplesmente tornou impossível desviar o olhar. Rimrock Draw e o Kennivet suíço. A cerca de 110 quilômetros das cavernas de Paisley, nos arredores da pequena cidade de Riley, no condado de Harney, Oregon, encontra-se um modesto abrigo rochoso, chamado Rimrock Draw. O arqueólogo Dr. Patrick O'Grady da Universidade de Oregon começou as escavações no local em 2011. O sítio arqueológico não estava ganhando destaque na mídia. Revelava alguns fragmentos de obsidiana, aqui uma ferramenta de pedra polida, ali nada extraordinário, nada que gritasse antiguidade. Então, as camadas começaram a revelar informações. A pista mais importante em Rimrock Draw não era uma ferramenta ou um osso, mas sim uma camada de cinzas brancas enterrada no solo, como uma marca temporal incrustada na própria terra. Os cientistas identificaram-na como cinzas de uma erupção específica documentada do Monte Santa Helena, datada entre 15.000 e 15.600 anos atrás. Essa camada de cinzas tornou-se um relógio natural. Tudo o que fosse encontrado abaixo dela tinha que ser mais antigo que a erupção. Tudo o que estivesse acima dela era mais recente. Sob essas cinzas, a equipe começou a extrair evidências que não deveriam existir. 27 pequenos fragmentos de esmalte dentário foram retirados do solo por peneiração. Um pertencia ao camelo de outrora.
uma espécie que vagava pela América do Norte durante a última era glacial, antes de se extinguir há milhares de anos. Outro pertencia ao Bison antiquus, ancestral maior e mais pesado do bisão americano atual. Ambos os animais estão extintos. Estão enterrados sob uma camada de cinzas de 15 mil anos. Em seguida, encontraram a ferramenta. Na mesma camada, a equipe recuperou um instrumento de pedra, feito de calcedônia. Laranja, uma forma vítrea de ágata, que capta a luz de uma maneira que a destaca, mesmo no solo da escavação. A ferramenta possuía múltiplas arestas de corte. Uma superfície de corte curva, uma aresta plana para raspagem e uma aresta serrilhada desgastada pelo uso intenso. Mais tarde, O'Grady a comparou a um dos primeiros canivetes suíços. O desgaste, nos dentes, era do tipo que só se desenvolve após anos de trabalho contínuo. Não em uma semana, não em um mês, mas em uma vida inteira. Quem quer que fosse o dono dessa ferramenta, a carregou, afiou, usou novamente e finalmente a largou pela última vez e foi embora. A posição da ferramenta no sedimento mudou tudo. Ela estava aproximadamente 10 cm abaixo dos fragmentos de dente de camelo, o que significava que era mais antiga que os restos do animal. E esses restos, quando testados, revelaram uma data que deixou a equipe perplexa. O laboratório realizou o teste uma vez e em seguida repetiu. Ambos os resultados convergiram para o mesmo período. Os dentes de camelo e bisão datavam de aproximadamente 21 mil a 22 mil anos atrás. O'Grady admitiu mais tarde que receber uma data tão antiga era, em suas palavras, extremamente assustador. Não se deve anunciar algo assim sem ter algo que o sustente, mas agora ele tinha 2 testes independentes que apresentaram o mesmo resultado. Os animais em Rimrock Draw morreram há mais de 18 mil anos. A ferramenta de pedra enterrada, sob seus dentes, sugeria que alguém estivera presente ainda antes disso. Essas ferramentas pertencem a uma categoria que os cientistas chamam de tradição ocidental com haste. Lâminas longas, com ombros fracos e bases arredondadas. Elas não se parecem em nada com as pontas Clovis. Foram feitas por mãos diferentes, seguindo técnicas completamente distintas, possivelmente originárias de uma parte totalmente diferente do mundo. São milhares de anos mais antigas que o estilo Clovis. Quem as fez não era Clovis. Eram algo completamente diferente. As pegadas fantasmas, em White Sands, Oregon. Foram apenas o começo. A 1126 km ao sul de Rimrock Draw, em um deserto de gesso, no sul do Novo México. 61 pegadas humanas estavam impressas na lama antiga. E elas permaneceram ali, intocadas por um período extraordinariamente longo. O Parque National White Sands é um vasto campo de dunas, de gesso branco de aparência surreal. Em 2009, pesquisadores, que caminhavam sobre os leitos secos de antigos sedimentos lacustres, começaram a notar impressões no gesso. Não uma ou duas, mas 61 pegadas fossilizadas, deixadas por pessoas que se deslocavam ao longo da margem de um lago da era glacial, conhecido como Lago Otero. As pegadas estavam tão bem preservadas que era possível ver os dedos individuais dos pés, assim como a curvatura do arco plantar. Algumas eram pequenas pegadas de crianças. Outras eram maiores, sugerindo adultos se movendo rapidamente, quase correndo. Não eram os vestígios de um único indivíduo. Eram as impressões de grupos de pessoas, talvez famílias, atravessando uma paisagem que desde então se transformou em pó branco. A primeira tentativa de datar as impressões ocorreu em 2021 e cientistas realizaram a datação por radiocarbono em sementes de uma planta chamada Capim espiral, retiradas das mesmas camadas de sedimentos, onde foram encontradas as pegadas. Os resultados indicaram uma idade entre 21 mil e 23 mil anos. A reação foi imediata. Os críticos argumentaram que as sementes poderiam ter absorvido carbono de águas subterrâneas antigas, um fenômeno conhecido que pode fazer com que o material orgânico pareça mais antigo do que realmente é. Era uma observação pertinente.
Então, os pesquisadores testaram novamente. Desta vez, usando um método completamente diferente. Eles analisaram o pólen de coníferas extraído das mesmas camadas. O pólen, ao contrário das sementes, não é afetado pela contaminação por carbono nas águas subterrâneas. Ele provém diretamente de árvores que estavam vivas no momento em que o sedimento foi depositado. Os novos resultados corresponderam exatamente aos originais datados de 21.000 a 23.000 anos atrás. Mjunhude 2025. Um terceiro estudo, independente publicado na revista Science Advances, examinou material orgânico da lama de zonas úmidas e de sedimentos de lagos rossos. Três fontes completamente distintas, pólen sementes e lama orgânica, foram testadas independentemente. Todas as três convergiram para o mesmo período de tempo, o Algeda. Última era glacial, quando o continente norte-americano estava coberto por geleiras e as regiões do sul eram frias secas e brutalmente implacáveis. Ao lado dessas pegadas humanas estavam os rastros de mamutes colombianos e preguiças gigantes, criaturas enormes que desapareceram do continente há milhares de anos. Suas impressões digitais atravessaram a mesma lama ancestral, preservadas lado a lado com as pessoas que aparentemente viveram ao seu lado. Para a maioria dos arqueólogos, isso por si só já representaria a descoberta de uma carreira. Mass White Sands, como seus 23.000 anos, é quase moderna, em comparação com o que foi encontrado por acaso no sul da Califórnia. Durante a escavação da rodovia, uma equipe de construção de rotina estava cortando o solo quando o equipamento atingiu algo sólido. O encarregado caminhou até lá. O que estava incrustado na terra não era uma rocha, nem um cano, nem um sistema radicular. Era osso. Curvo denso, inconfundivelmente biológico. O trabalho foi imediatamente interrompido. Paleontólogos foram chamados. O que eles acabaram descobrindo foram os restos parciais de um mastodonte. A grande criatura, semelhante a um elefante que vagava pela América do Norte durante a Era do Gelo, antes de se extinguir no final desse período. Mas os ossos não estavam simplesmente ali depositados naturalmente. Algo havia sido feito com eles, e enquanto a equipe de escavação removia cuidadosamente o sedimento ao redor, uma imagem começou a surgir. Os ossos do mastodonte apresentavam fraturas espirais, um tipo muito específico de quebra que ocorre apenas quando o osso ainda está fresco. Ossos fossilizados, antigos e mineralizados não se quebram dessa maneira. Eles se estilhaçam. Ossos frescos se torcem. As fraturas em espiral nesses restos mortais indicam que alguém quebrou esses ossos enquanto eles ainda eram recentes. Quase certamente para extrair a médula, uma fonte de alimento densa e rica em calorias, que os povos pré-históricos valorizavam muito. Espalhados entre os ossos, havia 5 grandes seixos pedras do tamanho de um punho, que não ocorriam naturalmente na geologia circundante. Os geólogos calcularam que as pedras eram grandes e pesadas demais para terem sido depositadas ali pelo movimento da água. Alguém as carregou até aquele local. Alguém as usou como martelos e bigornas para quebrar os ossos do mastodonte. E então, por razões que ninguém jamais compreenderá, eles simplesmente foram embora e deixaram tudo para trás. O método de datação aplicado ao osso foi a análise radiométrica de urânio-tório, uma técnica capaz de rastrear dados de centenas de milhares de anos atrás, muito além do alcance da datação convencional por radiocarbono. Todos os testes apresentaram o mesmo resultado. Os ossos tinham aproximadamente 130.700 anos. Em 2017, a revista Nature publicou o estudo. O sítio arqueológico é conhecido como Sítio Cerruti Mastodon, em homenagem ao paleontólogo que identificou os ossos pela primeira vez. Os autores Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Demare e Richard Fulligar apresentaram sua tese na linguagem acadêmica mais cuidadosa que conseguiram encontrar. Mas a conclusão, por mais cuidadosamente formulada que fosse, repercutiu no mundo arqueológico. Algum tipo de espécie humana já estava presente na América do Norte
há 130.700 anos. Não o Homo sapiens moderno, nem os Neandertais. Algo diferente. Algo que os modelos existentes de migração humana não explicam, e para o qual as estruturas teóricas atuais não têm um nome claro. A comunidade arqueológica dominante tem evitado em grande parte se envolver diretamente com o sítio de Ceruti. Ele é simplesmente radical demais, está muito fora do contexto atual e é prejudicial demais para muitas carreiras para ser aceito abertamente. Assim, continua sendo, em grande parte, um assunto que é mencionado com cautela, discutido discretamente e nunca abordado de forma direta. Quem eram eles? Quem abriu os ossos de um mastodonte na Califórnia há mais de 130.000 anos e deixou suas ferramentas na Terra? Ninguém sabe. Do outro lado do oceano, uma porta diferente. Durante a maior parte do século XX, a suposição era simples. Os primeiros americanos chegaram por uma única porta da Sibéria, ao Alasca, a ponte terrestre de Bering. Tinha uma única rota, uma única origem, uma única história. Novas evidências genéticas e da análise de ferramentas de pedra apontam agora para um lugar muito diferente. Um lugar que deveria ter sido impossível de alcançar. O primeiro indício de que os primeiros humanos eram capazes de atravessar mar aberto não veio das Américas, mas do Mediterrâneo. A ilha de Creta é uma ilha há aproximadamente 5 milhões de anos. Ela nunca esteve ligada ao continente durante nenhum período da existência humana. Quem quer que tenha pisado em Creta teve que chegar lá atravessando o mar aberto. Não por acidente, não à deriva, em destroços, mas intencionalmente, usando uma embarcação capaz de percorrer pelo menos 40 milhas em mar aberto. Uma equipe de pesquisa liderada por Thomas Strasser e Eleni Panagopoulou encontrou ferramentas de pedra em 2 sítios arqueológicos em Creta. As ferramentas não eram recentes. Elas datavam de entre 130.000 e 700.000 anos atrás. Seu estilo se assemelhava ao de ferramentas feitas pelo Homo heidelbergensis e pelo Homo erectus, ancestrais humanos primitivos, que viveram e se deslocaram pelo mundo, muito antes do surgimento dos humanos modernos. Se aqueles povos antigos eram capazes de construir barcos e atravessar o mar Mediterrâneo, então a antiga suposição de que os primeiros humanos não conseguiam navegar em mar aberto teve que ser abandonada. Um membro da equipe de pesquisa afirmou categoricamente: se os primeiros humanos conseguiam se locomover pelo Mediterrâneo há mais de 130.000 anos, eles também conseguiam atravessar outros corpos d'água. A descoberta, disse ele, abriu as portas para reavaliar todas as suposições já feitas sobre a migração humana primitiva através dos oceanos. Em seguida veio a genética. Pesquisadores que estudavam uma linhagem de DNA mitocondrial chamada D4OH rastrearam sua origem geográfica até o norte da costa da China. Os dados mostraram não uma única migração para as Américas. Mostraram 2 ondas separadas, 2 jornadas diferentes feitas por 2 grupos diferentes em 2 momentos muito distintos. A primeira onda ocorreu há aproximadamente 26.000 anos. Acredita-se que essas pessoas viajaram ao longo da costa de barco, navegando rente ao litoral desde a China costeira até o arquipélago japonês e através do Pacífico Norte. Elas não estavam atravessando uma ponte de terra congelada. Elas se deslocavam de um acampamento costeiro para o outro, seguindo o suprimento de alimentos, peixes, mariscos, aves marinhas, tudo o que o mar oferecesse em cada parada. Era uma migração lenta, que possivelmente se estendeu por várias gerações, mas funcionou. Essas foram as pessoas que chegaram primeiro. A segunda onda migratória ocorreu há aproximadamente 15.000 anos. Esses viajantes posteriores utilizaram a rota terrestre através da Beríndia. Eles são o grupo mais comumente associado às populações da Era Clovis, que os arqueólogos acreditavam serem os primeiros americanos. Agora, parece que eles chegaram mais tarde, seguindo um caminho que outros já haviam trilhado por mar milhares de anos antes. E as evidências deixadas em pedra confirmam essa conexão. Técnicas semelhantes de fabricação de ferramentas foram identificadas em toda a costa da China, no Japão
e em sítios arqueológicos por toda a América. Os mesmos métodos de lapidação da pedra, os mesmos desenhos de lâminas, as mesmas tradições artesanais, separados por um oceano, mas unidos pela prática. Isso não é coincidência. É uma trilha, e essa trilha leva de volta às costas do leste asiático. A história que estava à espera, a narrativa organizada que gerações de estudantes aprenderam, aquela que começou com Colombo e depois retrocedeu silenciosamente até o povo. Clovis atravessando uma ponte terrestre há 13.000 anos. Desmoronou, não gradualmente, não de forma educada, mas completamente. As Pegadas em White Sands, com idade entre 20 e 1.020. E 3.000 anos, confirmadas 3 vezes, por 3 métodos independentes. Estão impressas na lama ao lado de mamutes e preguiças gigantes, a ferramenta de pedra e os ossos de animais. Em Rimrock Draw, estão enterrados sob cinzas vulcânicas de uma erupção de 15.000 anos atrás. Os dentes datam de 21.000 anos ou mais. O DNA humano encontrado nas cavernas de Paisley, com 14.000 anos, está geneticamente ligado a ancestrais diretos dos indígenas americanos modernos. Os ossos quebrados de mastodonte em Ceruti, com 130.700 anos, cercados por pedras perfuradas, não poderiam ter sido transportados pela água. É que por trás de tudo isso, crescem as evidências genéticas de que pelo menos uma onda migratória cruzou o Oceano Pacífico de barco, seguindo a costa da China até as Américas, muito antes de qualquer pessoa, no corredor siberiano, ter calçado suas botas. A história da humanidade neste continente é muito mais antiga, muito mais estranha e muito mais complexa do que qualquer livro didático jamais se dispôs a admitir. Essas pessoas não eram notas de rodapé. Elas estavam aqui. Eles caçavam. Eles viajavam. Eles faziam fogueiras, quebravam ossos e afundavam os pés descalços na lama, ao lado de criaturas que hoje conhecemos apenas por meio de exposições em museus. Eles foram os primeiros. E em algum lugar, por aí no solo seco de um sítio arqueológico, que ninguém ainda escavou a próxima peça da história deles, já está à espera de ser descoberta.